que eu programei para a gente falar hoje nessa visão geral de microbiologia do solo? Eu vou começar falando um pouco sobre quem são os micro-organismos do solo, um pouco da importância ecológica deles, que já vai nos remeter aos solos cultivados também, não apenas solos não cultivados. Tá? Eu vou falar um pouco sobre o solo como habitat microbiano. Eu vou fazer uma breve introdução sobre interações com as plantas. E por último, eu vou apontar para vocês alguns indicativos, não indicadores, indicativos que o nosso solo está com uma boa qualidade. Indicativos baseados na atividade biológica. Eu achei legal a gente concluir nesse ponto, porque, com certeza, grande parte do que vocês fazem como profissionais do agronegócio é visando eventualmente atingir essa qualidade do solo. Isso vai, claro, ter uma repercussão na produção, na qualidade dos produtos, na qualidade ambiental de maneira geral. Tá? Então, como eu disse, uma visão geral que acho que vai ser interessante para a gente poder contextualizar o que a gente olha nos laudos, seja os nossos laudos ou laudos de outros tipos de análises de solo, mesmo que não sejam biológicas, porque tudo afeta o componente biológico do solo. Tá? Bom, primeiramente, o que é microbiologia do solo? É uma área muito ampla, começando pelo objeto de estudo, porque microbiologia é o quê? É o estudo dos micro-organismos, dos seres microscópicos, a princípio. Tá? Nem todos são completamente microscópicos no sentido de poderem ser vistos a olho nu. Existem micro-organismos que podem ser vistos a olho nu, mas de maneira geral eles não serão visualizados dessa maneira. Daí vem o termo microbiologia. E no caso do solo é tudo pertinente a esse tipo de ecossistema. Em tese, isso engloba desde as partes básicas até as partes aplicadas da ciência. Tá? Mas nós iremos focar aqui mais na parte ecológica e aplicada. Vamos deixar de lado por hora a parte básica. Mas tenha em mente, gente, é super importante a base. Quando a gente fala em, por exemplo, usar um organismo fixador de nitrogênio no solo, ou um produtor de um fito-hormônio, o que a gente está fazendo é aproveitar uma função daquele organismo, que é um aspecto fisiológico dele. Como ele pode funcionar e se multiplicar. A gente está aproveitando aquilo para uma finalidade que a gente quer. Então, não desprezem nunca a parte básica. Para aqueles que eventualmente vão se interessar em se aprofundar um pouco mais, ou que devem se aprofundar um pouco mais, já que trabalham direto com isso. Tá? Bom, e é claro, sendo o solo o ecossistema desses organismos, sendo eles os principais agentes vivos do solo, eles afetam enormemente a atividade agrícola. Tá? A dependência que existe de uma boa produção agrícola dos micro-organismos do solo é algo que ninguém hoje em dia questiona. A gente precisa entender melhor como a coisa acontece e como a gente pode fazer uso dessa informação, e é aqui que a gente está, então, trabalhando hoje. Tá? Bom, quem são os organismos do solo? Então, a gente, a princípio, como eu falei antes, nós temos algo muito amplo. Quando a gente pensa, por exemplo, na áreas da biologia, a zoologia, a gente trata de animais, a botânica, plantas. Só que a microbiologia ela engloba vários reinos dos seres vivos. Tá? E até algumas coisas que não são consideradas vivas. Mas vamos lá. Os principais organismos do solo são dois grupos. Naturalmente as bactérias e os fungos. Esses são os principais, tanto em termos de número, quanto biomassa e atividade. Três coisas diferentes, mas que estão interrelacionadas. Tá? Agora, além desses dois grupos que a gente conhece muito mais, por causa da importância deles, nós temos também os protozoários, tá? Nós temos microalgas em alguns solos, são componentes menores, mas alguns solos eles estão presentes, inclusive de maneira até com uma certa importância. Tá? E por último, os vírus. Tá? A gente fala tanto de vírus nos 2 últimos anos que ninguém mais quer falar sobre isso. Mas infelizmente não temos como fugir. Tá? Os vírus, dentro das ciências biológicas, a maioria das pessoas tende a dizer que não são seres vivos. No entanto, eles se comportam como micro-organismos. E por isso eles acabam caindo na alçada da microbiologia. Tá? Eles são componentes muito importantes do solo, mas provavelmente os menos estudados. Tá? Pra vocês terem uma ideia breve, tá? Esses organismos, eles na verdade atuam de que maneira? Eles não são vírus humanos, são vírus de
fungos, de bactérias, de algas e de protozoários. Então eles controlam esses outros organismos, sem contar aquelas espécies que infectam as plantas e outros habitantes dos solos de maneira geral. Tá? Bom, o nosso foco hoje vai ser mais nas bactérias e fungos, como eu disse, são os principais. Tá? Bom, desse conjunto de seres vivos, a gente tira o conceito de microbioma. Esse conceito de microbioma, ele nos remete o quê? Ao conjunto de organismos que vivem em um determinado local. Então, no caso, aquelas imagens que nós vimos antes, ilustrando os micro-organismos do solo, elas, na verdade, nos remetem ao conjunto de seres que compõem esse microbioma. E ele não é nem um pouco pequeno, ele é muito grande, na verdade. Eu botei alguns números aqui que são números conservadores, tá? Assim, são tradicionais. A gente poderia pensar em situações que eles vão ser muito maiores do que isso. Mas perceba a escala de magnitude da abundância de organismos no solo. 10 na 7 a 10 na 8. Nós temos mais de 1 milhão de organismos por grama de solo. Não só em número, mas também em número de espécies, em diversidade. Né? O solo é um dos ambientes com maior diversidade microbiana. A gente está vendo ali mais de 10 mil espécies. Quando a gente fala em mais de 10 mil espécies, tenha em mente que a maioria dos organismos do solo a gente não conhece. A gente conhece no máximo, sim, nas melhores possibilidades, até 10% do que tem ali. Tá? Então, sim, uma grande variedade de organismos, e isso é muito interessante, gente. Por quê? Imagine o potencial que não existe aqui, biotecnológico. Tem um exemplo interessante. Tem uma bactéria chamada Caistobacter. Tá? É um gênero recentemente descoberto, que não foi cultivado. Apesar disso, ele é uma das bactérias, é um dos gêneros mais comuns nos solos, inclusive brasileiros. Tá? Mas esse gênero ele tem inúmeros potenciais de promoção de crescimento de vegetais. E não foi cultivado. Então, assim, só para vocês terem uma ideia de o potencial que existe nesse pequeno materialzinho que a gente trabalha ali. É enorme. Eu digo potencial biotecnológico mesmo. Tá? Em termos de biomassa, é uma biomassa enorme. Então, estamos falando em vários quilos por hectare. Ou seja, aquela massa de solo, uma boa parte daquilo são micro-organismos. Então, vejam, isso destaca muito bem a importância do que a gente está falando. Não tem uma indicação aqui, mas vejam, esses organismos todos, eles estão fazendo algo. Então, além desses números todos, que vocês poderiam pensar, é bastante coisa, mas são muito pequenos, né? Mas a atividade deles é enorme. Eles são organismos muito ativos. E a gente vai falar agora sobre isso, tá? Então, mesmo que os números talvez não impressionem vocês, porque vocês estão automaticamente pensando no tamanho deles, o que eles fazem é de fato impressionante, tá? Bom, eu falei em atividade. Isso nos remete às funções desses organismos no solo. Vamos falar um pouco sobre elas em termos gerais, tá? Então veja, a gente vê o animal recém-morto e no final só o esqueleto sobrando ali. Existe uma contribuição grande de alguns animais para isso, alguns insetos e por aí vai. Mas os grandes agentes decompositores da matéria orgânica são os micro-organismos. Tá? A função dos animais é mais em triturar esse material de maior tamanho, transformando em partículas menores que os micro-organismos vão muito mais eficientemente mineralizar, converter em CO2. Tá? Então essa é uma das principais atividades microbianas, na decomposição da matéria orgânica. Já antecipando algo que já vamos falar. Daí a importância de a gente manter a matéria orgânica no solo, para manter a atividade microbiana do solo. Não é nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Ora, mas as plantas, isso vai ser uma consequência de nós termos uma boa atividade microbiana. Um outro aspecto, talvez um dos mais importantes, na ciclagem dos elementos. Eu peguei essa imagem da internet, que ela mostra um ciclo do enxofre. Tá? Peguei aleatoriamente porque a imagem era bonita. Mas o que é importante para nós aqui é que essas várias setas, né? O que está acontecendo nessas várias setas que formam um ciclo? Né? A gente vê então várias espécies químicas de enxofre sendo convertidas umas nas outras. Então, por exemplo, aqui tem o sulfeto, e ele vai para a atmosfera na forma de sulfato, depois ele é depositado, aí já de volta no solo ou no mar,
ele é reduzido para sulfeto de novo, enfim, várias transformações diferentes. O que é interessante do ponto de vista microbiano nestas transformações? O que acontece é que, entre os agentes biológicos, os micro-organismos são os principais deles. Por quê? Porque muitas destas transformações, por exemplo, a oxidação do sulfeto, ou seja, a gente tem o enxofre no sulfeto, o H2S ali, por exemplo, está num estado mais reduzido. Vamos lembrar a química rapidamente, né? É oxirredução, né? Ganho e perda de elétrons. Tá? O sulfeto é um enxofre que tem elétrons para doar. Então ele está reduzido. O sulfato é o estado mais oxidado. Ele tem elétrons para ganhar. Ele só pode ganhar elétrons. Tá? Então a conversão de sulfeto em sulfato é uma oxidação. Esse processo só micro-organismos realizam. Tá? Bom, mas Marcos, por que isso é relevante? Bom, primeiramente, para manter o ecossistema funcionando. Segundo, as plantas só absorvem enxofre, ou essencialmente absorvem enxofre, na forma de sulfato. Elas não conseguem absorver o sulfeto, inclusive ele pode ser tóxico. Tá? Sulfeto ocorre muito, por exemplo, em arrozais, tá? Por causa do solo anóxico que está ali. Então, veja, os micro-organismos têm uma função importante aqui de oxidar o sulfeto, não só para manter o ecossistema, mas para ajudar na nutrição da planta. Tá? E a gente poderia usar outros processos de exemplo para a mesma coisa. Então, os micro-organismos são, de fato, os principais agentes de ciclagem dos elementos. Imagine que se a gente eliminar eles num solo degradado, mesmo que não sejam todos eliminados, mas uma parte deles seja perdida, gente, acabou. O solo não funciona mais. É ponto final. Esse é um outro aspecto que muitas pessoas não têm noção. A gente fala muito em agregação do solo, o problema da compactação, as consequências que isso tem. Mas os micro-organismos também têm uma contribuição para isso, né? Especialmente na formação de agregados. O que acontece? Muitas moléculas que os micro-organismos secretam, que eles botam para fora, né, são exopolissacarídeos. Os exopolissacarídeos são cadeias de açúcares que eles secretam para várias funções diferentes. Tá? E uma dessas funções que essas moléculas realizam no solo é permitir essa agregação das partículas. Por quê? Porque os exopolissacarídeos eles tendem a atrair minerais, grãos. Eles têm uma atração basicamente em termos de atração de cargas. Tá? Então, a presença de organismos favorece essa agregação do solo. Ou seja, eles contribuem para a estrutura do solo, para um solo bem estruturado. Em solos desérticos, existem comunidades microbianas muito específicas, tá, desses locais, que elas realizam essa agregação inicial, que é fundamental para duas coisas: para reter água e para criar um solo adequado ao crescimento da vegetação. Tá? Isso não é muito estudado no Brasil, não a fundo, mas é algo bem conhecido mundo afora. E como a gente não podia deixar de fora, claro, uma das importâncias enormes para nós são as interações com as plantas. A maioria dessas interações são benéficas. E a gente se baseia em grande parte nessas interações para trabalhar com a biologia do solo. Falaremos daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Deixa eu mudar um pouco agora de foco e falar um pouco sobre o solo como um habitat microbiano. Eu vou falar sobre duas coisas. Tá? Primeiro eu quero enfatizar o que recentemente são considerados os 3 fatores principais que influenciam a microbiota do solo. Tá? Que está ali, são a cobertura vegetal, a matéria orgânica e o pH. Depois eu quero comentar um pouco sobre a distribuição dos micro-organismos no solo, um dos aspectos apenas relacionados com isso. Tá? Voltamos agora para esses fatores. Existem inúmeros fatores que afetam a biota do solo. A presença de nutrientes diferentes, as interações entre os micro-organismos, o clima, inúmeros fatores. Tá? Artigos de revisão recentes, eles têm enfatizado estes 3 como os principais. O que se diz, o que se quer dizer quando fala que eles são principais? Eles são principais porque as alterações que eles provocam são em magnitudes maiores. A porcentagem de variação explicada por esses fatores é maior do que outros que a gente poderia estudar e que também são importantes.
De que maneira esses fatores afetam a microbiota do solo? Eu vou usar exemplos da cobertura vegetal, mas primeiro eu quero falar em termos gerais. Tá? Esses fatores podem afetar de várias maneiras. Primeiro, na composição da microbiota presente. É isso que eu vou enfatizar nos 2 slides, nesse e no próximo. Tá? Mas eles também influenciam a atividade microbiana e o número de organismos. Ou seja, todos os parâmetros, as métricas que a gente usaria para quantificar a microbiota do solo são afetadas por esses fatores. Tá? Claro que por mecanismos diferentes, tendo consequências diferentes. Por exemplo, o pH influenciando a microbiota do solo, ele vai resultar numa composição distinta do que a cobertura vegetal faria. Mas a alteração da composição ocorre. Como eu disse, eu peguei 2 exemplos da cobertura vegetal. E eu fiz esse gráfico aqui primeiro, com base inclusive nos dados da Biome4All. Tá? Então aqui a gente está vendo 2 culturas, soja e cana-de-açúcar. E o que vocês estão vendo nessas 2 colunas de frequências é a proporção entre filos bacterianos. Tá? Então, são alguns dos principais filos de bactérias dos solos em geral. A gente vê que, de cara, olhando as cores que estão dispostas ali, sem pensar nos nomes ou no que aqueles organismos fazem, a gente já percebe como essas culturas mudam completamente a microbiota do solo. A gente tem, por exemplo, só para a gente destacar alguma coisa, né? Que um solo cultivado com cana-de-açúcar ele é dominado por o filo Actinobacteria. Para quem já trabalha com micro-organismos, os Actinomycetus, Streptomyces, pertencem a esse filo. Esse solo cultivado com soja ele é dominado por Proteobacterium, um dos principais filos bacterianos. Eles incluem os fixadores de nitrogênio, pseudomonas, né? Organismos bem conhecidos por nós também. Então vejam, uma mudança completa. E isso a gente só está olhando em nível de filo. Não estamos aprofundando para outros níveis taxonômicos. Então aqui a gente comparou 2 coberturas vegetais diferentes. Eu peguei um exemplo um pouquinho distinto. Esse aqui é parte de um gráfico que vem do artigo. Né? E nesse artigo foi investigado o quê? A ocorrência de vários grupos microbianos em função do estágio fenológico. Então a gente pode pensar assim, em termos de cobertura vegetal, comparar solos com coberturas diferentes, solos com e sem cobertura vegetal, e isso aparece aqui, já vamos falar sobre isso. Claro, não em termos de entre safra e safra, mas em termos de solo risosférico e não risosférico. Tá? E momentos diferentes do ciclo de crescimento da soja, no caso. Tá? Primeira coisa que nós notamos, então, nessa figura nós temos 4 gêneros bacterianos. 3 deles bem conhecidos de todos nós. Bradyrhizobium, Rhizobium, 2 fixadores de nitrogênio, e o gênero Bacillus, um dos mais estudados entre os gêneros de micro-organismos. Tá? A gente nota o quê? Primeiro, a quantidade desses organismos, que são todos benéficos para as plantas, ela vai ser muito maior no solo risosférico. Eu vou retomar esse ponto daqui a pouco. Tá? Então a gente vê aqui, ó, solo risosférico, a gente vê as maiores quantidades desses gêneros microbianos. Segunda coisa, essas barrinhas com tons de cinza diferentes são momentos diferentes da cultura. Então a gente tem aqui, ó, estágio A, primeira barrinha, vegetativo. B seria o momento de florescimento. E A seria senescência. Então a gente vê que a maioria dos organismos tem uma maior ocorrência durante o florescimento. Né? Daqui a pouco a gente vai entender por que também. Mas, mesmo quando não há essa maior barrinha no florescimento, como em bacilos, na verdade a gente não vê diferença entre vegetativo e florescimento. Então esse efeito é muito importante, gente, para o manejo do solo em termos de micro-organismos. Tá? E isso vai ter relação com os produtos que vocês comercializam, vai ter relação também com a manutenção da qualidade do solo. Notem o efeito. São organismos benéficos que aumentam em número na risosfera e, em especial, durante o florescimento. Bom, em termos de ocorrência dos micro-organismos, esse gráfico aqui mostra a relação mais clássica de todas. Então a gente tem um perfil, em termos de profundidade no solo, e 2 mensurações de micro-organismos, de biomassa microbiana, em termos de
microgramas de carbono. Tá? 2 solos diferentes. Já lhes adianto. O solo com a linha mais escura ele é mais arenoso e o com a linha mais clara ele é mais argiloso. Tem teor maior de argila. Tá? Então, o padrão geral é: nós temos mais micro-organismos na superfície do solo. Esse é o padrão geral. Tá? E por que isso? A gente vai deduzir na hora, muito facilmente. Veja, a matéria orgânica do solo está onde? Está em grande parte nas camadas superficiais, porque as folhas estão caindo ali, porque tem a palhada. Então ali vai ser o local mais propício à atividade microbiana. E isso decai com a profundidade. Tá? Então, entender essas relações de ocorrência, talvez não tanto em relação com a profundidade, mas pensando em outras, vamos dizer assim, gradientes horizontais e por aí vai, é importante entender essas coisas para, novamente, fazer o manejo do solo em termos biológicos. Tá? Esse gráfico é interessante porque mostra a influência de um outro fator, que são as argilas, o teor de argila. Ele influencia enormemente, de maneira direta e indireta. Como se dá essa influência? Pensa assim, os micro-organismos do solo eles crescem aonde? Eles crescem aderidos aos grãos. Livre nos interstícios são poucas células. Tá? Em geral estão aderidos. Ora, o que acontece com o solo mais argiloso? Ele tem mais superfície para a microbiota colonizar. A gente pensa sempre uma relação de superfície e volume. No mesmo volume, um solo mais argiloso tem mais superfície do que um arenoso. Tá? Então é um fator super importante também, apesar de não estar entre os 3 principais. Uma pequena deixa, né? Hoje em dia já estão vendo a influência da composição das argilas, não só o teor de argila. Claro que é uma análise mais refinada, mas existe uma empresa que já faz isso. Tá? Essa análise de composição mineral das argilas. Tá? Inclusive parceiro nosso. Bom, uma visão muito breve, gente, e geral, sobre o solo como habitat microbiano. Tá? Eu quis enfatizar a importância de a gente entender isso. Tá? E aí a gente chega nos solos agrícolas. Então a gente poderia pensar, legal, Marcos, como isso é modificado num solo cultivado? A gente vê aqui um arrozal, tem uma imagem muito bonita de um arrozal. Tá? Eu botei ali 3 práticas que a gente pode estar adotando que têm grandes influências sobre a microbiota. Tá? Primeiro, o preparo do solo é uma delas. Tá? A gente afeta a estrutura do solo completamente. Claro, visando algo, né? Mas a gente afeta de maneira completa. E não estou falando aqui se isso é negativo ou não. Já vou chegar nesse ponto. Tá? A segunda prática super importante, gente. O ato de fertilizar o solo. Tá? Ora, a gente quer maximizar a produção. O que limita a produção, né? Bom, comida, né? Nutrientes, né? Certo? Então vamos botar nutrientes para crescer mais, para essas plantas crescerem mais e produzirem mais. É perfeitamente razoável. pH. A gente falou do pH antes, mas como isso é afetado num solo cultivado, num solo agrícola? As próprias práticas de preparo e fertilizar o solo já afetam o pH. Mas há também os procedimentos focados em manipular o pH de maneira específica, seja tamponando ele, enfim, ou manipulando para ele ficar numa faixa mais adequada. Qual é o resultado disso tudo? E agora não pensando na produção em si agrícola, pensando na microbiota, que é o que nos interessa hoje. Né? O resultado, gente, é de homogeneizar a microbiota do solo. Por que isso é relevante? A gente falou sobre biodiversidade, né? Veja, ter muitos organismos no solo é bom por quê? Muitos diferentes, eu digo, tá? É bom por quê? Porque você vai ter um acervo de funções que essa biota pode fazer para ti. Essas funções são descritas como serviços ecossistêmicos. Pegar esse arrozal que a gente fala em sequestro de carbono, pegada de carbono, né? Este é um serviço ecossistêmico que o solo faz para nós. Esses vários tipos de serviços, fixar o nitrogênio, voltando agora para a microbiota, né? Combater as pragas pelo controle biológico, são todos serviços ecossistêmicos que a microbiota faz para nós. Ela só é capaz de fazer isso se houver organismos com essas habilidades, com essas funções no solo. Agora, quando você homogeneiza essa microbiota,
você perde essas funções. Existe um princípio na microbiologia que diz o seguinte, contrapondo ao que eu falei, né? Vários processos microbianos, eles têm uma certa redundância. Verdade. Fixação do nitrogênio. Nós temos bradyrhizóbio, rhizóbio, outros tipos de rhizóbio, Burkholderia, tem pseudomonas que fixam nitrogênio. Enfim, é uma infinidade de bactérias que fazem isso. Então, mesmo que você perca algum, você tem outros que fazem isso. De fato, isso é verdade, mas é verdade em termos gerais. Por quê? Sim, existem processos nos quais essa redundância não existe. Citar um bom exemplo, nitrificação. É um processo que não há muita redundância. São poucos organismos que fazem nitrificação. E, além disso, como vocês sabem, né, nem todo fixador de nitrogênio coloniza uma planta, mesmo entre os rizóbios. Há aquela interação de especificidade, né, entre rizóbio e planta. Então, a gente pode perder aqueles que seriam os mais interessantes. Então, sim, gente, é interessante para nós manter essa diversidade no solo, não homogeneizar ele. Isso vai dar mais resiliência ao nosso ecossistema. Vamos falar um pouco rapidamente sobre interações entre micro-organismos e plantas. Eu falei que há vários tipos dessas interações. A gente tem aqui uns fitopatógenos incomodando aqui bastante, diga-se passagem. Nós temos aqui organismos endofíticos, não são tão aproveitados ainda, eu acho, em termos práticos, mas tem estudos bem interessantes. Né? São aqueles que vão estar dentro da planta, mas sem afetar ela negativamente. E aqui duas coisas mais conhecidas. Nossos rizóbiozinhos e as micorrizas. Eu vou falar um pouco mais sobre esses dois. Tá? Mas primeiro, eu quero falar sobre a rizosfera. Por dois motivos. Primeiro, o grande foco da nossa ação biológica no solo é na rizosfera. Pelo menos, grande parte das nossas ações são focadas nela. E segundo, essas interações que eu mencionei, as duas que a gente vai falar agora, logicamente elas se dão na raiz. Tá? A rizosfera seria a zona do solo sob influência direta da raiz. Ela é uma zona muito próxima à raiz, em torno de milímetros. Tá? Milímetros. O que acontece ali? Né? Essencialmente, a planta ela age nesse solo, através da sua raiz, de maneira que ela muda a microbiota dessa região. Então ela muda e a gente vai ver, a gente já viu, mas vamos ver melhor agora, de maneira a favorecer a si mesmo, inclusive. A gente pode ver essas diferenças, que nós já vimos, mas falando em termos gerais agora, ver algumas diferenças que ocorrem no solo rizosférico. Por exemplo, há uma tendência à predominância de certos grupos microbianos na rizosfera. Um dos gêneros mais frequentes na rizosfera é Pseudomonas. Tá? E Pseudomonas tem umas do mal, a gente sabe disso, né? Mas a maioria é benéfica. Uma outra coisa interessante é que os esporos fúngicos, eles normalmente tendem a germinar na rizosfera. O esporo percebe que ali é um ambiente favorável, então ele germina e o fungo começa a se desenvolver, que é o que a gente vai ver numa micorriza, por exemplo. Tá? Bom, como é que se forma a rizosfera? Né? Então, na medida que o vegetal começa a crescer, vamos pegar o exemplo nosso da soja, né? Você fez o plantio e ela começa a crescer. Ela começa a liberar na raiz esses exudatos, que na verdade são um conjunto de moléculas orgânicas. Estes exudatos, eles vão provocar duas coisas nos micro-organismos. Primeiro, eles serão percebidos pelos micro-organismos. Eles vão perceber que, opa, aqui há coisa boa. Então eles vão ser atraídos para essa região da rizosfera. Além disso, por que eles são atraídos? Né? Porque, além disso, essas moléculas são utilizadas pelos micro-organismos para o seu crescimento. Então são fonte de carbono e outros nutrientes para os micro-organismos. Tendo essa atração e essa colonização, a gente vai ter a rizosfera bem formada. Primeiro comentário. A liberação desses exudatos ela é máxima durante o florescimento. É por isso que nós vimos aquele gráfico anterior. E eu vou voltar nele rapidamente. A máxima liberação de exudatos está aqui, ó, florescimento. Por isso
essa maior ocorrência desses organismos nesse estágio fenológico. Segunda coisa, num solo saudável, com grande diversidade, o que vai acontecer? Esse solo ele vai ter uma grande quantidade de organismos benéficos e relativamente uma baixa quantidade de organismos potencialmente maléficos. Por que potencialmente maléficos? Porque se ele vai causar dano de fato ou não depende de uma série de fatores. Tá? Mas o que acontece? Como os benéficos predominam, na rizosfera você vai ter um enriquecimento de organismos benéficos ao vegetal. E eu já lhes antecipo, esse é um dos motivos da gente sempre visar a qualidade do solo. Para a gente promover uma rizosfera saudável, que favoreça o crescimento do vegetal. Vocês já deduziram a resposta da pergunta que eu botei ali. E se o solo não é saudável? Bom, o que vai acontecer? Perdemos diversidade, mas, em especial, a frequência de organismos maléficos aumenta. Então, quando ocorrer essa sinalização, uma maior quantidade de organismos maléficos vão ser atraídos para a rizosfera. E aí é que a gente vai começar a ter problema de doenças provocadas por micro-organismos. Fungos, bactérias, e inclusive outros organismos, nematóides e por aí vai. Tá? Então, essa é uma das grandes preocupações de ter um solo saudável. Favorecer uma rizosfera saudável para promover o melhor crescimento da planta. Vamos falar de coisas agora mais específicas bem rapidamente. Tá? Primeiro, as micorrizas. As micorrizas, a gente pode definir-las como interações entre fungos e as raízes das plantas. Na verdade, não é qualquer fungo. Os fungos que formam as micorrizas são de um filo bem específico, que ele é chamado glomeromicota. E eu me refiro aqui às micorrizas arbusculares. Tá? Glomos, por exemplo. Tá? As micorrizas, como eu escrevi na legenda, são fundamentais para a manutenção de vários ecossistemas. Diz-se, já muito bem embasado, que as florestas tropicais, como a Amazônia, elas só são mantidas pela presença das micorrizas. Tá? Elas favorecem a planta de várias maneiras, mas primeiramente em termos nutricionais. E nesse sentido, uma das coisas mais destacadas das micorrizas é o fornecimento de fósforo para a planta. Mas não se restringe ao fósforo. Tá? E não se restringe à nutrição. As micorrizas têm uma boa função, por exemplo, na resistência a condições adversas, como a presença de substâncias tóxicas, no controle biológico, ou seja, criando uma barreira, uma espécie de imunidade, né, para a planta. E isso, de maneira geral, torna um ambiente saudável. Há possibilidades de manejo do solo em cima de micorrizas, inclusive produtos baseados em micorrizas, só que elas são muito mais difíceis de produzir. Para falar outro exemplo das interações com as plantas, os nossos bons e velhos rizóbios. Os rizóbios são bactérias chamadas diazotróficas. Diazotróficas é o quê? São que se alimentam do diazoto, que é o dinitrogênio. É o nitrogênio atmosférico. Tá? O nitrogênio atmosférico é a fonte mais abundante de nitrogênio do planeta. É mais de 70% da atmosfera. Tá? Só que, infelizmente, somente bactérias e algumas árqueas, que é outro tipo de procarioto, tá? Somente eles conseguem absorver esse elemento, essa forma química do nitrogênio. Porque isso depende de uma enzima chamada nitrogenase. Tá? Bom, olha que interessante. As plantas estabeleceram uma interação simbiótica com essas bactérias, com parte delas, né? De maneira que ela pudesse usufruir dessa fonte abundante de nitrogênio. E o que acontece? Então elas criam estruturas nas suas raízes, os nódulos, para abrigar essas bactérias. Né? A gente vê uns nódulozinhos ali, aqui é de alfafa. Dentro dessa estruturazinha da raiz, nós temos rizóbios ativamente fazendo a fixação do nitrogênio. Por que aí dentro, né? Veja, é uma simbiose, no sentido mutualista, ou seja, a planta e a bactéria são favorecidas. Né? Então a bactéria fornece o quê? Fornece o nitrogênio para você, planta. Você vai fornecer o que para mim? Um ambiente propício à fixação de nitrogênio. Esse processo
ele é contraditório com o oxigênio. Tá? É uma coisa bem curiosa. Que a enzima, essa nitrogenase que eu mencionei, ela é destruída pelo oxigênio. Então, para que essas bactérias fixem nitrogênio, elas têm que fazer várias coisas diferentes. E os rizóbios aprenderam a fazer o quê? Bom, já que o oxigênio me afeta, eu vou ficar dentro da célula da planta, ela ajuda a regular o oxigênio ali dentro e eu vou ficar livre para fixar nitrogênio. Então ela consegue esse ambiente favorável. O interessante é que não é qualquer rizóbio que nodula em qualquer planta. Isso vocês sabem muito bem. Existe uma especificidade. E isso envolve uma comunicação química. Tá? Existem moléculas que são produzidas pelas plantas, que é uma categoria de lipídios que os rizóbios percebem. E existem moléculas que o rizóbio produz que afeta a planta. São, por exemplo, os fatores NOD. Tá? Então, eles se encontram, se comunicam e o nódulo é formado por causa disso. Muito interessante. E a ideia é buscar, então, organismos que nodulam de maneira eficiente. Ou seja, que realizem uma boa comunicação com a planta. Para a gente fechar a exposição aqui, esse nosso apanhado geral, como eu disse no início, eu quero destacar uns indicativos, não indicadores, indicativos de melhora da qualidade do solo. E, no caso, indicativos que têm relação com os atributos biológicos. Esses indicativos vocês poderiam já deduzir por tudo aquilo que eu expus antes. Então, a primeira coisa, se a gente consegue melhorar um solo biologicamente, nós teremos o quê? Uma melhor ciclagem de nutrientes. Porque aquelas funções diferentes, fundamentais para os processos de ciclagem, serão restabelecidas ou mantidas. Segundo, nós teremos uma menor incidência de doenças. Por quê? Os benéficos vão prevalecer. E entre os benéficos temos aqueles que controlam as pragas e que ajudam a planta a resistir às doenças. Por exemplo, estimulando os mecanismos de resistência sistêmica. Nós temos a melhor degradação de defensivos. Isso é uma coisa que eu não falei, mas é bom, botei para o final. A gente tem que usar, às vezes, defensivos agrícolas, que não seria interessante manter no solo. Muitos micro-organismos fazem isso. E ter um solo diverso permite que as funções necessárias para isso estejam ali. Falamos também sobre a estruturação do solo. Então, a presença dos organismos que produzem os exopolissacarídeos tem esse efeito. Veja, os micro-organismos, isso é outra coisa que eu mencionei só de maneira subentendida, eles também estimulam o crescimento de raiz. E isso afeta várias coisas. Estrutura de solo, nutrição vegetal e interações positivas com outros micro-organismos. Então, a presença de um solo saudável biologicamente quer dizer o quê? Um melhor enraizamento. E como somatório de tudo isso, gente, vai ter o que a gente vai querer de fato no final. A gente quer melhor produtividade. Então, isso tudo vai se manifestar numa melhor produtividade.